Existe uma vida esperando por nós do outro lado do medo. Mas para alcançar essa vida, existe uma decisão que ninguém pode tomar por nós, ou ninguém pode tomar em nosso lugar. Antes de continuar, já deixe seu like e escreva nos comentários uma palavra que represente o que você precisa vencer neste momento. Pode ser medo, insegurança, dúvida, desânimo. Quando a gente reconhece o que está nos prendendo, a gente começa também a encontrar forças para seguir em frente. No capítulo 1 de Josué, encontramos um homem diante de uma grande mudança. Moisés havia morrido e Josué agora precisava assumir a liderança do povo e conduzi-lo até a terra prometida. Imagine o peso daquele momento. Josué não estava começando apenas uma nova função. Ele estava assumindo uma missão enorme. Existia uma promessa diante dele, mas também existiam desafios, responsabilidades, inimigos, incertezas. Talvez a gente também esteja vivendo algo parecido. Não exatamente liderando uma nação, mas tentando começar uma nova fase. Talvez querendo mudar de vida, iniciar um projeto, cuidar melhor da saúde, organizar a vida financeira, sair de uma situação que nos faz mal ou finalmente usar um talento que ficou guardado durante anos. A promessa pode ser diferente para cada pessoa. Para alguns é conquistar a liberdade, para outros é encontrar a paz. Pode ser ter uma vida mais saudável, criar uma fonte de renda, fazer aquilo que ama, recuperar a confiança ou ter mais domínio sobre o próprio tempo. Mas muitas vezes, entre o lugar onde estamos e o lugar onde podemos chegar, existe uma barreira chamada medo. Por isso Deus diz a Josué mais de uma vez: seja forte e corajoso. Essa frase não foi dita porque Josué não sentia medo. Ela foi dita justamente porque ele provavelmente sentia. Coragem não significa ausência de medo. Coragem é decidir continuar mesmo quando o medo tenta nos parar. A gente costuma pensar primeiro que precisa se sentir preparado para depois agir. Mas a vida quase nunca funciona assim. Muitas vezes é durante o caminho que nós aprendemos, é dando os primeiros passos que a confiança aparece, é enfrentando pequenas dificuldades que descobrimos forças que não sabíamos que tínhamos. Josué não recebeu todas as respostas sobre o que aconteceria. Ele recebeu uma direção. Levante-se e atravesse. Essa instrução também serve para nós. Levantar significa sair da paralisia. Atravessar significa deixar para trás uma velha condição e caminhar em direção a uma nova realidade. Só que toda travessia exige uma escolha. Nós podemos continuar esperando o momento perfeito ou podemos começar com aquilo que temos. Podemos continuar alimentando pensamentos como eu não consigo, já passou meu tempo, não tenho dinheiro, não tenho conhecimento, não sou bom o bastante. Ou podemos começar a perguntar qual é o passo
possível para mim hoje? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o nosso olhar do tamanho do problema e coloca nossa atenção na ação que está ao nosso alcance. Talvez a gente não consiga mudar toda a vida hoje, mas podemos organizar parte dela. Podemos fazer uma ligação, podemos estudar alguns minutos, podemos abandonar um hábito que rouba a nossa energia, podemos pedir ajuda, podemos escrever alguma coisa, podemos começar a caminhar, podemos economizar um pequeno valor, podemos colocar uma ideia no papel. Toda grande transformação começa com um passo que parece pequeno. No entanto, existe outra instrução muito importante em Josué, capítulo 1. Deus orienta Josué a não se afastar da lei, a meditar nela e praticá-la. Isso nos ensina que coragem sem direção pode se transformar em imprudência. Não basta correr, é preciso saber para onde estamos indo. Uma vida próspera não é construída apenas com desejo, ela é construída com princípios. Princípios como honestidade, responsabilidade, disciplina, paciência, sabedoria e respeito. A prosperidade com propósito não é simplesmente acumular coisas, é crescer sem perder a paz, é conquistar sem destruir a saúde, é ganhar dinheiro sem abandonar os valores, é usar nossos dons para melhorar a nossa própria vida e também contribuir com outras pessoas. Riqueza com sabedoria é ter recursos, mas também ter equilíbrio. É ter liberdade para escolher, é poder cuidar da família, é ajudar alguém, é viver com dignidade, é não ser escravo do dinheiro, do trabalho, da opinião dos outros ou dos próprios impulsos. Josué precisava conquistar uma terra, mas antes precisava governar a própria mente. Nós também precisamos. Muitas das nossas maiores batalhas não acontecem do lado de fora, acontecem dentro de nós. E a batalha, ou seja, é a batalha entre a confiança e a dúvida, entre a ação e a procrastinação, entre aquilo que sabemos que devemos fazer e aquilo que fazemos por hábito, entre a nossa essência e a necessidade de agradar todo mundo. Em algum momento precisamos decidir quem vai conduzir a nossa vida. É o medo, a culpa, o passado, a opinião das pessoas ou os princípios, a consciência, a fé e o propósito. Existe um exercício simples que pode nos ajudar nessa caminhada. Vamos escrever o que está me prendendo. Precisamos ser verdadeiro para dar a resposta. Pode ser medo de fracassar, pode ser críticas, pode ser falta de organização, comparação, culpa ou alguma crença antiga. O que está me prendendo? Depois, o que existe dentro de mim? Listar nossos dons, experiências, conhecimentos, qualidades e habilidades, mesmo que pareça simples. Talvez a gente saiba ouvir pessoas, talvez a gente saiba ensinar, organizar, vender, cozinhar, cuidar, criar, construir ou liderar. Muitas vezes nosso caminho está escondido nas capacidades que tratamos
como algo comum. E por último, qual passo vou dar esta semana? Escolher apenas um, não 10, um só. Um passo claro, possível e real. Por exemplo, vou estudar 1 hora por dia. Vou começar a divulgar meu trabalho. Vou conversar com alguém que pode me orientar. Vou cuidar da minha alimentação. Vou organizar minhas dívidas. Vou terminar aquilo que comecei. Esse exercício não resolve tudo imediatamente, mas nos tira da confusão e nos coloca em movimento. Conheci pessoas que passaram anos esperando sentir confiança para começar algo. Mas a confiança não veio antes. Ela apareceu depois que começaram. É como aprender a dirigir. No início a pessoa pensa em cada movimento. Fica insegura, tensa e com medo de errar. Depois da prática, aquilo que parecia difícil começa a se tornar natural. E a vida também é assim. Nós não precisamos saber tudo para começar. Precisamos ter humildade para aprender, coragem para agir e disciplina para continuar. Em Josué 1 existe ainda uma promessa muito forte. Eu estarei com você. Isso não significa que o caminho seria fácil, significa que Josué não caminharia sozinho. Nós também não precisamos fazer tudo sozinhos. Podemos buscar orientação, podemos aprender com outras pessoas, podemos fortalecer nossa fé, cuidar da mente e nos aproximar de quem incentiva o nosso crescimento. Independência não significa isolamento. Ser independente é assumir responsabilidade pela própria vida sem recusar apoio, conhecimento e boas parcerias. Talvez hoje a nossa terra prometida esteja do outro lado de uma conversa difícil, do outro lado de uma decisão adiada, de um hábito que precisa terminar, de um projeto que precisa começar, de uma versão antiga de nós mesmos que já não serve mais. A pergunta é: até quando vamos permitir que o medo decida por nós? Nós não recebemos a vida para sobreviver apenas, nem para pagar contas e esperar o tempo passar. Mas recebemos talentos, capacidades, inteligência e possibilidades. Mas tudo isso precisa ser desenvolvido. Uma semente possui potencial para se tornar uma árvore, mas precisa de terra, água, luz e tempo. Da mesma forma, nossos dons precisam de prática, cuidado, conhecimento e ação. Não precisamos nos comparar com ninguém. Nossa missão não é viver a vida de outra pessoa. É desenvolver aquilo que recebemos e construir uma vida coerente com a nossa essência. Por isso, hoje vamos guardar 3 decisões. A primeira, não vamos esperar o medo desaparecer para começar. Segunda, vamos crescer seguindo princípios, sem trocar paz por aparência de sucesso. E terceiro, vamos transformar nossos dons em ações úteis, capazes de gerar valor para nós e para outras pessoas. A Terra Prometida não é um lugar onde nunca teremos problemas. É uma condição em que não somos mais governados por eles. É viver sabendo quem somos, o que defendemos
e para onde estamos caminhando. Então, assim como Josué, chegou o momento de nos levantar. Talvez ainda exista medo, talvez nem tudo esteja claro, mas existe um próximo passo. E esse passo pode ser o início de uma nova história. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa recuperar a coragem e seguir em frente. E lembre-se, nós não precisamos nos tornar outra pessoa. Precisamos despertar, desenvolver e viver tudo aquilo que já nasceu conosco. Seja forte, seja corajoso. A vida que nós desejamos começa quando paramos de fugir daquilo que fomos chamados para construir. Te espero no próximo vídeo.